das condições ideais para o seu cultivo indoor, temperatura e umidade. Ou seja, a gente vai falar muito sobre VPD, visando o máximo rendimento e também o crescimento saudável das plantas, né? Na velocidade mais acelerada possível. Então, vem comigo que não é difícil e eu vou te ensinar isso hoje, eu te garanto. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender aqui hoje, né? O que é VPD? Por que ele é tão importante assim? Alguns detalhes extras, temperatura da folha versus temperatura do ar. Depois a gente já vai direto. Temperatura e umidade para clones e mudas, para estágio vegetativo, para floração. Alguns detalhes extras na floração sobre terpenos e fungos. Cara, isso é muito importante. Isso aqui, cara, se vocês prestarem atenção de verdade nesse vídeo, cara, você vai vir no futuro e você vai falar, caraca, Cadu, pô, você salvou muitos buds meus. E, cara, de fato vai salvar, cara, porque perder bud na floração para fungo, ou chegar no final e colher e o bud não ter sabor nenhum, cara, tá tudo muito relacionado com VPD, então fique esperto. E no final eu vou compartilhar uma experiência minha, cara, um erro que eu cometi, que eu não tava ligado e que me fez perder flor também, cara. Então, pô, se liga que é muito valioso aqui essa aula de hoje. Então, vamos comigo que hoje você vai aprender tudo sobre VPD. Então, vamos lá. Deixa eu tirar minha câmera daqui, Isso, tô aqui em cima agora. Então, vamos lá. O que é VPD, cara? VPD significa déficit de vapor de pressão. Nome insano, não desiste de mim ainda, cara, não é tão difícil assim. Resumidamente, o VPD é uma fórmula, cara, que relaciona temperatura e umidade, né? Porque quando a gente fala de temperatura e umidade no grow, não importa somente só um dos dois, não importa, sacou? A planta, ela precisa dos dois. Os dois impactam de maneira conjunta. Não somente a temperatura impacta, não somente a umidade impacta, eles impactam de maneiras juntas. O VPD, ele influencia na abertura e no fechamento dos estômatos. Os estômatos, cara, eles são umas coisinhas assim que abrem e fecham para fazer a troca de gases ali das plantas. Um exemplo muito fácil para a gente entender isso é o exemplo do canudo, né? O VPD, basicamente, o que ele é, né? Ele mede o quão sedento o ar está ao redor da planta. Porque é o seguinte, a planta, ela bebe água ali pelas raízes, certo? Todo mundo sabe. Mas ela transpira também. Vamos agora, por exemplo, do canudo, né? Entender esse VPD baixo aqui. Esse VPD baixo é quando vamos manter uma das variáveis constantes. Vamos imaginar que a temperatura está sempre constante. Então, se o ar está muito úmido, o VPD está baixo. Se esse ar está muito seco, com a umidade muito baixa, esse VPD está alto, na mesma temperatura, certo? Então, beleza. Aqui no VPD baixo. O que acontece aqui no VPD baixo? Os estômatos, eles até se abrem, mas não tem espaço para entrar ar nas folhas. Imagina que você tá com um canudo, só que o canudo, ele é tão fino, você puxa e não vem nada, sabe? É como se você estivesse bebendo e não conseguisse sugar água. É exatamente assim que é o VPD baixo. O VPD alto é exatamente o contrário. O VPD alto é quando o ar tá seco demais. E o que isso acontece? Os estômatos, eles vão se fechar, ou seja, o ar vai puxar a água das folhas rápido demais, gerando um estresse. Por exemplo, do canudo, imagina que você tem um canudo, só que o canudo ele é grossão agora, e você puxa e vem muita água, e você... Sabe, isso gera muito estresse para a planta, porque ela fica totalmente com a transpiração irregular, ela não consegue controlar direito. Quando o VPD está ideal, aqui no meio, o VPD ideal, os estômatos eles ficam abertos e essa troca de vapor de ar, umidade, ela ocorre perfeitamente. Então a planta, ela trabalha o dia todo. Se você está com o VPD incorreto, nesses momentos aqui, a planta ela pode até tentar trabalhar, tentar fazer a fotossíntese dela, mas ela não vai conseguir, vai ser muito mais difícil para ela porque ela não está transpirando corretamente. Então vamos agora pro próximo. Por que o VPD é tão importante, cara? Então vamos lá. O VPD ele faz com que as plantas sejam mais saudáveis. Sobre um VPD ideal, as plantas elas têm essa transpiração regular. Evita esses estresses internos nela e mudanças na estrutura. Porque se a planta está muito estressada com o VPD, ela vai ter essas mudanças internas, né? Então uma planta no VPD ideal, o crescimento dela não para, ela está sempre trabalhando, sempre correndo. Segundo motivo, para mim, muito importante, cara, produtividade, maior rendimento. Sobre o VPD ideal, o rendimento e a qualidade das flores e dos frutos, né, aumentam muito.
Porque as plantas, elas têm uma capacidade maior de fotossíntese, elas respiram mais, elas produzem mais. Imagina você tentando correr, só que você tá totalmente coberto com aquelas blusas que a galera usa pra surf, 2 casacos, e você corre, não transpira, não consegue. Essa pessoa não consegue correr. Se a pessoa tá transpirando certinho ali, corre sem problema algum, muito mais produtividade. O VPD é sobre isso. Produtividade durante o cultivo inteiro. Por isso que a galera que cultiva lá na gringa, que tem cultivos comerciais, que tem cultivos altamente produtivos e que precisam de resultado, o VPD dos caras é extremamente controlado. O VPD ele tá ideal todos os dias, todos os minutos de todos os dias, do início da vida da planta até o último dia dela, e até durante a cura e durante a secagem, o VPD tá perfeito. Porque é assim que você cultiva, tendo resultado, tendo velocidade durante o cultivo e tendo uma boa qualidade no final. Porque, pô, eu vejo muita gente que tá começando e, de fato, pô, no início, pô, é aquele perrengue, você não sabe direito as coisas, não tem todos os equipamentos, mas que você vê, pô, a minha planta, 2 meses, tá desse tamanho, o que pode ser? E você vai ver, tipo, a umidade 20%, temperatura 35%, então a planta não consegue, ela não consegue. Então não vou me reter muito aqui. Agora, o terceiro ponto, cara, muitíssimo importante, é a resistência a patógenos, cara. Que sob o VPD ideal, as plantas elas ficam muito mais resistentes a pragas e principalmente a fungos e bactérias, né? Que não vão conseguir se proliferar quando a planta está saudável, está trabalhando bem e está num VPD ali controlado, que também evita fungos. A gente vai falar muito mais disso um pouquinho mais pra frente. Então, show. A gente já tá quase chegando no final. Então, pô, fica comigo, não perde o raciocínio. Ó. Diversas pesquisas mostram os impactos, cara, chocantes de estar no VPD correto. Infelizmente, ainda não tem pesquisa disso sobre cannabis, né? Mas tem muita pesquisa de tomate, que o tomate é bem similar, assim, biologicamente, sei lá. A galera sempre fala bastante disso. E se liga nessa outra pesquisa que tem até valores, né? Tipo, você tá com o VPD correto, aumentou 17% do rendimento da biomassa dos tomates, né? Então o VPD, cara, importa muito. Show. Alguns detalhes importantes, né? Esse detalhe é pra galera que é bem mais detalhista, mas que é importante você saber disso. Se liga. Quando a gente está falando do VPD, a maioria das tabelas do VPD leva em conta a temperatura da folha e não a temperatura do ar. E se você for ver aqui, ó, esse gráfico aqui na esquerda, em azul é a temperatura do ar, aqui em laranja, temperatura da folha, certo? Quando está muito frio, a temperatura da folha fica bem diferente da temperatura do ar, mas quando já está aqui a partir de mais ou menos 25 graus, você já vê que a temperatura do ar fica mais alta que da folha. Falando de cultivo indoor, não é essa loucura aqui desse primeiro gráfico. No cultivo indoor, cara, a temperatura do ar é sempre um pouquinho acima da temperatura da folha. Então, geralmente, o que a galera faz, principalmente a galera do LED, porque o LED esquenta menos, né? Se você for usar HPS, ela esquenta bem mais, então isso aqui vai ser diferente. Mas no LED, é só diminuir 1, 2 graus e você vai estar ali mais ou menos no valor correto. Então, show! Esse aqui é um gráfico de VPD, cara, bem famoso. Hora do print, tira print aí, mas se liga que vai ter mais coisa na frente também. Show! Lá no nosso blog a gente tem um artigo que a gente fala muito sobre VPD, essa imagem tá lá com alta resolução, você vai ler lá, vai aprender muita coisa também. Então, se liga nisso. Aqui em rosa, né, esse rosinha aqui, seria o VPD ideal para o início da vega, mudas, clones. O verdinho aqui, ó, início da floração e vega, e laranja seria a floração, meio da floração até o final. Olha como é interessante, né? Tipo, se você for ver aqui em 25 graus de temperatura, você pode ter, em 25 graus de temperatura, você pode ter um VPD muito alto, tendo a umidade baixa, ou um VPD muito baixo, tendo a umidade alta. Então, é muito interessante isso, né? Porque muita gente pergunta, qual é a melhor temperatura e a melhor umidade, sendo que, na verdade, não existe. Por exemplo, você pode trabalhar a 26 graus, a 60 de umidade, tá aqui, VPD 1.34, perfeito para floração, mas você pode ter esse mesmo valor trabalhando mais frio e mais seco. Então o VPD é esse equilíbrio. Por isso que não existe qual é a temperatura, qual é a umidade, existe o VPD. Existe o que une ambos. Então, show. Vamos passar que eu fiz uma colinha para vocês, cara. Eu chamo esse de o resumão.
Porque eu peguei a temperatura aqui, certinha igual a gente tinha falado aqui, temperatura da folha, temperatura do ar. Coloquei na calculadora e trouxe esse resumo. Geralmente, entre as temperaturas que a maioria da galera fica, né? Que é entre 23 a 30 graus. Então esse seria o VPD ideal, entre 23 a 30 graus. Então vamos lá, para mudas. Se você está entre 30 e a 28 graus, sua umidade deve ser de 78 a 74%. Se você está entre 27 e 26 graus, 76 a 72%. Essa é a hora do print, né? Acabei que eu não falei a hora do print. Show. Então vamos lá, continuando. 25 a 23 graus, 74 a 70%. Nota que para mudas e clones, quanto mais umidade melhor, basicamente. Para o vegetativo é bem similar, só cai um pouco a umidade, um pouco menos úmido. E para floração, menos úmido ainda. Basicamente é isso. Pode tirar print, cara, que se você tá colocando nesses valores aqui, que é bem mais específico, bem mais detalhado, seu resultado vai ser melhor, vai ser mais exato. E sobre a floração, a gente tem os detalhes aqui, né, que eu vou falar nesse próximo slide, cara. Agora, aqui tá o ouro, né, a qualidade. Porque, se liga, estando entre 30 a 28 graus, nessa umidade aqui, a gente tem o mesmo VPD do que trabalhando em 22 a 20, 48 a 44% de umidade. Tem o mesmo VPD. Bizarro, né, cara? Mas, ou seja, se a gente está trabalhando no mesmo VPD, o resultado de velocidade de crescimento e também de qualidade do bud deve ser a mesma, né? Não, porque na floração, cara, a gente tem alguns detalhes importantes, que são os terpenos e os fungos. Os terpenos, eles são os compostos responsáveis pelo sabor e pelo aroma das flores. Só que esses compostos, eles são altamente voláteis. Alguns terpenos já começam a se volatilizar, ou seja, se evaporar para o ar. Eles já começam a sair da sua flor e ficar no ar, dando aquele grande cheiro de maconha, a partir dos 21 graus. Então, você já está perdendo coisa que você gostaria de estar consumindo, né? E a partir de 27 graus, esse número de terpenos já aumenta bastante. A partir de 38 graus, basicamente você está perdendo tudo. Ou seja, é muito comum para a galera que está com HPS ou no verão do nosso famoso Rio de Janeiro, tá 35 graus, 32 graus durante a floração e aí você vai ver, vai fumar, parece que você está fumando mato, não tem cheiro, não tem gosto. Porque os terpenos, eles foram embora durante os 2 meses da floração lá, todos os dias eles foram indo, sacou? Então, detalhe importante aqui. Fungos. Cara, uma alta umidade superior a 70%, alguns mais detalhistas já falam até superior a 65%, especialmente à noite. Cara, é tudo que o fungo quer, porque é o quê? Escuro, úmido, e os buds como? São densos e gordos? Pô, tá ali úmido, escurinho. Aí quando você vai colher, você abre o bud e você vê lá, fungo no meio, perdeu o top bud inteiro, ou perdeu ramos inteiros.